mais um encontro nosso desta série chamado Síntese da Fé, que tem como base o livro publicado pelo Opus Dei, chamado Síntese na Fé, que ao longo de 36 temas, por diversos autores. Então, o Opus Dei vai mostrando o que é uma fé real, uma fé católica, uma fé que se aproxima ainda mais do que Deus nos pede. E como todo encontro, a gente pede intercessão do nosso querido santo, São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com sinceridade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o esplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E o nosso nono tema tem como título o ser humano criado por Deus como homem e como mulher. E aqui a gente já começa a tocar num assunto que hoje é um pouco complicado, né? Porque hoje no mundo que nós estamos inseridos, tudo virou preconceito, tudo virou discurso de ódio, tudo virou uma grande briga, na verdade. E a igreja olha para tudo isso e tenta também dar uma resposta, tenta também mostrar o que ela acredita ser realmente uma criatura amada por Deus, o que vem a ser realmente um homem e uma mulher. E a gente começa já com o texto dizendo o seguinte, esse texto aqui é deixa eu ver o autor nosso aqui, Juan Ignacio Bañares, tá? Onde ele vai falar então sobre a dignidade de ser homem e de ser mulher. E aí ele começa já falando isso, só Deus é plenitude. O que significa que só Deus é plenitude? Significa que só Ele se basta. Ele, por excelência, é aquele que é. Né? Não é ontem, não é amanhã, Ele é. Né? Ele está, Ele não se fez, Ele não foi criado, Ele é o Criador, não há nada antes dEle. Então todos os seres criados acabam então dando glória a esse ser perfeito, que é o Deus da pura existência, ou seja, uma existência que não precisou de outra para existir. E justamente sabendo disso, que Deus é o Criador, que Ele é o perfeito ser, Ele cria, né? Ele faz a sua criação de uma maneira sublime, de uma maneira com uma intelectualidade tão alta que nós, simples mortais, não conseguimos compreender à luz da nossa razão humana. Só que nós precisamos, como católicos, como cristãos, dar um passo atrás quando a gente começa a falar sobre mundo, natureza, criação, porque hoje a gente cai num certo fatalismo ou num certo reducionismo de colocar o homem na condição de uma pedra. Né? No sentido assim, que o homem não está acima dos outros seres, né? Que assim, é mais fácil eu amar o macaco do que eu amar um ser humano. Isso é um problema, isso demonstra que o ser humano está doente. Então a igreja vem recordar um pouco isso, ou seja, existe uma dignidade humana, né? O ser humano está numa escala de criação, tanto é que de todas as criaturas que Deus fez, só o homem é capaz de conhecer e amar a Deus. Logo, ele é a criatura mais perfeita que se tem na Terra. Né? Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o ser humano ali como o grande Senhor do mundo, né? Como o grande aqui ser perfeito que Deus nos faz. Só que essa perfeição humana não é apenas matéria. Essa perfeição humana aqui, ela é também espírito. Mas pensem, não é duas coisas que se encontram. Eu, Mateus, sou matéria, eu, Mateus, sou espírito.
Não há que uma justa posição de dois elementos opostos, a materialidade e a imaterialidade. O que existe, e o catecismo vai dizer isso, é uma união de dois princípios numa só substância, de tal forma então que o corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. E essa imagem de Deus se faz presente no corpo do homem. Então ele é realmente humano porque ele tem a característica de ser material e de ser imaterial, porque ele possui uma alma, porque ele possui esse espírito ali. Então esta realidade ontológica, ontos aqui, na ideia do ser, da nossa natureza, torna possível então a nossa capacidade de olhar para as coisas e ver além, de olhar para as coisas e amar por desejo, amar por querer, não amar por instinto. E, consequentemente, claro, escolher amar Deus e ver Deus na realidade material do mundo, das coisas. Assim, então, diz o autor lá, Deus criou tudo para o homem. E o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação, que é o que a gente estava falando em encontros passados, seja a ideia do trabalho. Eu trabalho para Deus, eu trabalho para fazer o mundo melhor, eu trabalho para demonstrar a minha imagem e semelhança de Deus. Só que, se tivéssemos isso por princípio, milhares de problemas que hoje a gente discute, briga, luta, não existiriam. Se eu reconheço que você é filho de Deus e eu reconheço que eu também sou filho de Deus, metade dos nossos problemas, dos nossos preconceitos, das nossas raivas, vamos dizer assim, ou de nossas preferências iam ser colocadas de lado. E a igreja sempre falou sobre isso. Se o ser humano possui uma dignidade, então logo racismo, xenofobia, discriminação têm que ser combatidas. Justamente, diz o catecismo da igreja, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é uma coisa, ele é alguém. Por isso que a igreja bate tanto na tecla sobre a questão do aborto. Não é uma coisa que eu não quero, eu jogo fora. Pelo contrário, é alguém que está ali. É uma vida que está ali, que possui uma dignidade muito maior do que o cachorro, do que o periquito, do que o papagaio, do que a tartaruga, do que o elefante, do que o boto cor-de-rosa, do que o mico-leão dourado. Muito maior que tudo isso. É por isso, então, que a relação do ser humano com os cosmos, ou seja, com o mundo à sua volta e com as outras pessoas, e com Deus, é claro, é completamente particular. Porque é de cada um, é pessoal. Não há que, como eu querer que a minha forma de relacionar com o mundo, com as pessoas e com Deus, seja a mesma que você tem. Só que somos criaturas amadas por Deus, temos as nossas diferenças, porém, existe dentro de você e dentro de mim uma dignidade, e aí o autor usa essa palavra intrínseca, ou seja, por dentro, que não tem como ser retirada, que é a nossa dignidade humana. E a dignidade humana reflete na ideia de que é um fundamento onde a igualdade racial deve existir, a igualdade de povos deve existir. A igualdade é mais... Não existe igualdade mais radical do que essa. Qual que é a grande igualdade que existe entre eu e você? Que nós somos seres humanos. Não há nada mais igual do que isso. E se nós soubéssemos disso, todos os preconceitos que estariam ali por debaixo não existiriam. Com efeito, a qualidade de ser pessoa, de ser alguém, é comum a todo ser humano. Se todo mundo, se todo ser humano existe na Terra, ele existe porque ele é alguém. Ele fala alguma coisa, ele tem nome, ele se coloca de alguma forma. A sua origem, finalidade e os meios de que dispõe para alcançá-la também são comuns a todos os homens. Agora, as nossas qualidades, isso são coisas individuais. E aí eu estou falando aí das nossas qualidades enquanto pessoa, eu
estou falando das nossas qualidades enquanto questões sociais, enquanto a nossa cultura, nossa idade, a nossa saúde. Vejam, somos seres de igualdade, ok? Por quê? Porque somos filhos amados de Deus. Porque temos uma dignidade de ser a coisa mais perfeita que Deus fez. E por ser isso, nós temos na nossa liberdade, na nossa individualidade, a condição, então, de termos as nossas particularidades. O que faz eu, Mateus, ser único e o que faz você ser única. Né? E aí continua o texto aqui, ó. Ser embrião humano, criança, jovem ou idoso, ter mais ou menos educação, riqueza, certo status social, ter saúde ou estar doente, viver em um lugar ou viver em outro lugar, não tem problema. Qualquer uma dessas circunstâncias acontecem no sujeito, mas não alteram a sua condição de ser pessoal. Por quê? Porque o ser humano é uma pessoa por ser humano. Você entende? É o que, traduzindo, não é o dinheiro, não é a cor, não é onde mora, não é o tempo histórico que ele vive. Se é novo, se é velho, se está doente, se não está. Todos ali têm a sua dignidade e nós deveríamos nos assustar quando a gente olha para alguns seres humanos que estão sem dignidade. Além disso, né, além de sermos seres que possuem dignidade, o ser humano também é um sujeito essencialmente relacional. Por quê? Porque ninguém vive sozinho. Fomos criados para nos projetar para fora, para nos projetar para o amor. Né? O filho amar a mãe amar o filho, foi para isso a criação. Mesmo que essa criança, sei lá, perca a mãe, mesmo essa criança, a mãe rejeite, ela ainda assim em algum momento vai amar. E até essa mãe que está rejeitando seu filho, com certeza em algum momento da vida dela, ela amou. Então, isso é uma característica também, né? Ou seja, você foi projetada para amar. E amar não é amar a si. É importante gostar de si, mas é amar quem está fora. É amar quem está além. Né? Somos criaturas extrínsecas, né? Somos criaturas feitas para ser colocadas para fora. Assim sendo, o amor supõe uma inclinação para uma relação vinculante positiva com Deus e com outros seres pessoais. Essa realidade constitui mais um fundamento da igualdade da pessoa, que deve se expressar no respeito a cada um e no respeito aos grupos. Se o amor foi feito para estar fora, eu tenho que externalizar esse amor. Como eu sou criatura amada de Deus e Deus é amor, logo eu tenho que agir com amor com essas pessoas. O que é a discriminação? A discriminação, diz a igreja, é o inverso do amor. É eu selecionar excluindo. Então, quem é parecido comigo eu quero, quem é diferente de mim eu excluo. Esse eu quero próximo, esse eu não quero. Veja, eu estou selecionando na exclusão. Tratar de modo diferente o que em si mesmo é igual é tão injusto quanto tratar diferentes realidades da mesma maneira. A discriminação, então, em seu significado geral negativo, nunca tem justificativa. Se somos iguais perante a Deus, se somos semelhantes, por que tratar diferente? E aí o texto fala sobre o racismo, o texto fala sobre xenofobia também. O racismo é uma forma de exaltação de um grupo étnico específico, que é da idolatria. Mas por quê? Entramos aqui no pecado da idolatria, Mateus. Ora, entramos aqui no pecado da idolatria porque realmente nós achamos que a minha cor, né, a minha raça é melhor do que a do outro. É um idólatra. Que atribui qualidades superiores e direitos exclusivos a uma determinada raça e considera as outras raças essencialmente inferiores, menos dignas e excluídas de determinados direitos. Isso é racismo. Ao lado do racismo, a igreja também fala sobre a xenofobia. O que é a xenofobia? É um ódio aos estrangeiros, né? É um ódio aos refugiados. É um ódio àqueles que não pertencem, de certa maneira, à nossa nação.
são também discriminações injustas, diz a igreja, todas aquelas que eliminem ou limitem o respeito à vida. E aí a gente cai no campo do aborto. Se todos nós temos a mesma dignidade, se todos nós somos iguais perante a Deus, por que aquele feto seria diferente? Ou por que aquele feto não teria dignidade? Um exemplo disso, atribuindo a si mesmo o direito de decidir qual vida vale a pena e qual não vale. Ou acrescentar a pessoa exigências de qualquer tipo, além do próprio fato de ser pessoa. E aqui eu estou indo desde o aborto quanto aconteceu com o nazismo, né? Ou seja, o judeu merecia morrer, né? O judeu não era nada, era ninguém. E aí a gente vai percebendo que se nós realmente víssemos o outro como nossa imagem e semelhança, como é o grande mandamento de Deus, praticamente todos os problemas da Terra seriam resolvidos. Mas por esse sentimento de idolatria, como fala a igreja, nós acabamos então idolatrando a nossa cor, idolatrando a nossa cultura, idolatrando os nossos valores, que não é negativo. Porém, a idolatria é o excesso contra a moderação. E já que a igreja está falando sobre ser humano, sobre dignidade humana, ela também toca num assunto que é importante, que é a dimensão antropológica da sexualidade. Porque se nós pegarmos o título do texto é o ser humano criado por Deus como homem e mulher. E aí como que a igreja compreende a sexualidade? A igreja compreende a sexualidade dentro do campo do seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e fez a mulher como sua companheira. O homem e a mulher geram a perfeição. Bom, é assim que a igreja vê. Ser homem, ser mulher para a igreja é justamente uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher são criados idêntica dignidade à imagem de Deus. Em seu ser homem e ser mulher, reflete a sabedoria e a bondade do Criador. Então, para a igreja não existe o homem ser melhor ou a mulher ser melhor. Ambos são iguais, ambos são criaturas que Deus fez e os fez de uma maneira que se completassem. Assim, então, a pessoa tem uma dimensão sexuada que engloba e a configura inteiramente. Traduzo: a pessoa é mulher ou é homem em todos os aspectos da sua vida, biológica, psíquica e espiritual. A igualdade radical reside precisamente no fato de ser uma pessoa humana. Então, o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, porque ambos são iguais, eles são seres humanos, eles têm a mesma dignidade, não é verdade? Mulher e homem são apenas apresentações diferentes da mesma e única realidade pessoal, encaminhada a uma comunhão peculiar. Ou seja, o homem e a mulher caminham para o mesmo lugar no sentido de que formam ali uma união. E aí o que a igreja olha e afirma? A igreja afirma então a heterossexualidade. Por que a igreja afirma a heterossexualidade? Porque a afirmação da heterossexualidade na aceitação da diferença natural entre as pessoas femininas e masculinas. Proclama então a igualdade como pessoas e ao mesmo tempo reconhece a diferença no modo de ser pessoa. O que é a heterossexualidade então? É amar o seu diferente. Eu, Mateus, sendo homem, eu amo uma mulher que é diferente de mim. Na maneira física, psicológica e espiritual. E aí a igreja chega, claro, já que a gente está falando dessa união, em casamento. Por isso que a igreja aqui como que eu vou dizer aqui? É tão questionada a não se abrir a essa nova era sobre união homoafetiva, por exemplo. Porque ela entende que o homem e a mulher foram uma criação perfeita de Deus, porque Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo, por exemplo. E essa união de ambos é a perfeição que Deus quer.
para a sociedade. Só que, já faço um parênteses, a igreja não descarta, não afasta, né? A igreja não quer, a igreja combate o erro, não quem errou. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo aqui. A igreja combate aqui o pecado, não o pecador. E aí ele continua ali no texto. E além disso, sustenta que essa base de igualdade e diferença, ou seja, somos iguais enquanto seres humanos, diferente enquanto sexo, possibilita uma relação intersubjetiva peculiar, na qual cada um contribui e recebe. Daí surge, então, um enriquecimento complementar e a possibilidade de se constituir um princípio comum de geração. Eu enquanto homem, minha mulher enquanto mulher, temos ali uma união, essa união gera gerações. A geração dos nossos filhos e assim, consequentemente, a geração do próprio mundo. A inclinação natural entre homem e mulher, no caso das pessoas humanas, leva a um tipo específico de amor. Qual é o específico do amor de um homem e de uma mulher? O amor conjugal, que supõe o dom e a aceitação de cada um precisamente no que é diferencial. Pela Larissa ser mulher, e essa diferença me faz querer estar ao lado dela. O casamento não é uma forma de coabitação sexual legitimada, mas sim de conjugalidade, ou seja, de união, um vínculo de posse mútua de cada um sobre o outro, naquilo que é como homem e mulher, como marido e esposa, como mãe e pai em potencial. Não sou eu que possuo a Larissa, não é a Larissa que me possui. Nós nos possuímos, né? Nós temos essa união a partir do sacramento do matrimônio. E esta união, que é extremamente exclusiva e permanente, é por sua vez exigida para a dignidade dos filhos que vierem e para o cuidado de sua educação. Obviamente, o tratamento desigual da mulher e do homem, dependendo da sua condição como tal, viola a dignidade da pessoa. Agora, a diferenciação positiva da mulher, ou se for o caso do homem que seja, é lícita e legítima quando se trata de atender a uma situação específica ou quando se destina a reparar uma situação ou desequilíbrio injusto numa determinada circunstância social. O que aqui estamos vendo? Ou seja, o homem e a mulher são iguais. Mas, porém, entretanto, todavia, existe uma desigualdade entre eles. Um exemplo disso, eu, enquanto homem, não posso ir contra a licença maternidade, por exemplo. Porque é uma característica da qualidade de mulher que só ela pode ter, que é ser mãe. E ponto. Os estudos sobre a diferença de gênero e o seu tratamento avançaram em quantidades e qualidade e trouxeram considerações interessantes, diz o texto. Certas derivações da teoria do gênero apontam para uma ruptura radical entre a realidade da natureza e a realidade do comportamento. Traduzo. O que é a ideologia do gênero aqui? É olhar para a natureza e a natureza não representar o que ela está sendo dita. É como se eu dissesse o seguinte, ó, essa xícara aqui não é uma xícara. Tá? Essa xícara não é uma xícara. O que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo, estou fazendo uma ruptura da realidade natural da xícara. Certo? Ela sustenta, então, que o sexo como tal não existe, mas foi uma criação cultural. Nesta perspectiva, então, não é necessário considerar a igualdade entre mulheres e homens, porque a diferença, que seria o sexo, não existe como tal. Existem traços simplesmente biológicos, mas esses fazem parte da neutralidade natural do corpo humano e devem estar a serviço da liberdade de cada um. O resto seria discriminação e artifício. Então, a pessoa não nasce homem, não nasce mulher. Né? Ela escolhe, ela é construída socialmente para ser mulher e ele é construído socialmente para ser homem. A natureza, que é aquilo que é, não é mais. De acordo com essa concepção, então, vejam, as características do corpo estão à livre disposição do que cada um deseja, sendo, portanto, modificáveis a qualquer momento. Eu sou o que decido ser em função do meu desejo.
Não há mais variáveis. Posso ter um corpo com características masculinas e me sentir mulher, ou homossexual, ou bissexual. Posso querer ser transexual. Tudo o que dissemos anteriormente contrasta com os ensinamentos da igreja sobre a própria estrutura do ser humano. E qual que é a estrutura do ser humano aqui? A questão da materialidade corpórea e a imaterialidade espiritual. O sentido da corporidade sexuada e a complementariedade do homem e da mulher, somados a isso, a liberdade, o compromisso, o casamento por amor e a realidade sobre a união matrimonial e a família, é o que a igreja então entende como a estrutura do ser humano. A igreja não vai contra a natureza, mas ela vai a favor da natureza. Quanto à homossexualidade, trata-se de uma atração exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Pode ser o resultado de muitas variáveis, incluindo aqui características psicológicas da pessoa e sua biografia. O que diz a tradição da igreja? A tradição da igreja diz que sempre, a tradição da igreja sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual, o dom da vida. Por quê? Porque de 2 homens e 2 mulheres não se cria vida. Não há um casal. Enquanto palavra casamento, enquanto união, enquanto complementariedade e enquanto relação sexual que gera vida ali. Então a igreja condena, a igreja acolhe. Mas acolhe entendendo que estas pessoas, que são amadas e queridas por Deus também, que possuem a sua dignidade, porque também são filhos de Deus, estão desordenados, porque não está na ordem. Não está na ordem. Um número, diz o catecismo da igreja, não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Ou seja, a igreja diz que tem muitos homossexuais. Essa inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz e as dificuldades que pode encontrar por causa de sua condição. Veja, a igreja não afasta, a igreja acolhe. E o que é esse acolhimento? Esse acolhimento não é dizer tá bom, tá legal, é isso mesmo. Ela acolhe no sentido de entender que ali é uma criatura amada de Deus, de entender que ali é uma luta, que ali é uma dificuldade, que ali é um sacrifício. Não é à toa que o Papa Francisco escreve uma exortação apostólica chamada Amoris Laetitia, acho que ressalta então o amor incondicional de Cristo por todas as pessoas, sem exceção, e afirma: cada pessoa, independentemente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta. O que a igreja está falando? Que ela ama o pecador. A mesma misericórdia que eu quero que Deus tenha comigo, eu quero que tenha com o homossexual, com o transexual. E se essa pessoa é cristã, católica de verdade, ela entende que ela está desordenada e ela vai então se colocar diante de Deus e vai realmente o quê? Lutar, se sacrificar. Pede-se também especificamente às famílias que assegurem um acompanhamento respeitoso para que aqueles que manifestem uma tendência homossexual possam contar com a ajuda necessária para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. O que aqui é a vontade de Deus na vida dessas pessoas? É viver uma vida casta. Mas isso não é porque eles são homossexuais, então eles têm que ter uma vida casta.
todo cristão católico que não vai, né, não entra nos sacramentos vocacionais, seja ele do matrimônio, seja ele do sacerdócio, devem ter uma vida casta. Não é por ser homossexual que ele não pode se relacionar, não é por ser cristão católico que ele não deve se relacionar sexualmente falando e até não sexualmente falando, certo? Porque o namoro é uma fase não sexual que serve para se conhecer a pessoa para então casar-se com ela. Todos são chamados à castidade, todos. Devemos aceitar e amar o outro com as suas diferenças e com a sua liberdade. E devemos amá-lo como é, mesmo que tenha opiniões ou julgamentos contrários aos nossos, mesmo que esteja errado, mesmo que ele faça o mal. Se não fizer dano a terceiros, pode-se avisar o outro do mal que faz, mas não se pode impor o bem que ele deve fazer. Essa tolerância não é relativismo. Não significa considerar que qualquer julgamento ou conduta tem o mesmo valor porque não existe verdade ou bem. Pelo contrário, essa tolerância baseia-se no respeito pela liberdade de cada um e exige, ao mesmo tempo, o compromisso de difundir a verdade e o bem. Mantemos nossos julgamentos sobre os atos, mas respeitamos a liberdade da pessoa. Mantemos nossos julgamentos sobre os atos, mas respeitamos a liberdade da pessoa. Entende? O que você está fazendo é errado, mas eu ainda assim te amo. Não estou sendo relativista. Né? Pelo contrário, eu estou impondo a verdade de uma maneira misericordiosa. O que você fez não é correto. Não concordo com a sua opinião. A igreja diz isso e você faz aquilo, mas amo você, porque você é criatura amada de Deus. Certo? Por isso que nunca a igreja vai ser, então, a favor da união homoafetiva. Por quê? Porque o casamento aqui tem como princípio a reprodução e a procriação, né? E a união. A união até existe entre os dois, certo? O amor entre os dois, vamos dizer assim. O respeito entre os dois. Mas não há procriação. Se não há procriação, não há matrimônio. Não há o termo que a igreja usa aqui, a conjugalidade. Por quê? A união. O corpo que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, a masculinidade para a feminilidade. Manifesta a reciprocidade e a comunhão das pessoas. União. É feito para unir mesmo o homem e a mulher. Por quê? Porque eles se completam. Eles se unem realmente. Né? E aí, a igreja também nos lembra, finalizando o texto, que homossexuais são chamados à castidade, como eu acabei de falar. Né? Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Traduzindo aqui, chega a eles também o chamado à castidade a que todos os cristãos são convidados a ser. Então, Mateus, eu posso ser católico e homossexual? Pode. Pode. Se você compreende que você está na desordem. Né? Que você compreende que você vai ter uma vida casta. Você compreende que você vai ter toda a misericórdia de Deus, mas que, porém, entretanto, todavia, você nunca vai ter um casamento. Por quê? Porque não gera o princípio matrimonial da igreja. Procriação e união. Né? Não é feito uma completude, né? Pelo contrário. São diferentes, são iguais, e sendo iguais não são diferentes. Né? Então, que Deus possa nos conceder essa graça de amar os outros justamente porque são filhos amados de Deus. E não ser relativista. Não
esmorecer diante da verdade, né? Não se calar diante do que é correto, mas falar no amor, na correção fraterna, na amizade, no carinho, mas falar, explicar, né? Dar nome aos bois, porque senão a gente vai ser conivente também com tudo e com todos, e não é isso que a igreja pede. Os cristãos foram perseguidos porque eles afirmavam a verdade que eles defenderam. E nós também, no ano que nós estamos, no século que nós estamos, na idade da razão, na idade do mundo que estamos, nós também temos que diretamente defender a nossa fé, lembrando que nós defendemos a fé, nós defendemos o amor, nós defendemos o respeito, nós defendemos a dignidade humana, mas, em hipótese alguma, nós defendemos o erro, o pecado, a desordem, o que não está certo aos olhos de Deus, o que vai contra o magistério da igreja, o que vai contra a vida. Isso não. Amo você, mas não a opinião que você está dando. Amo você, mas não a atitude que você está tendo. Amo você, mas o que você pensa, faz ou fará, isso não está certo por causa disso, disso e disso. Por isso a importância de compreender a fé. Por isso a importância de entender esse creio que a gente fala sempre quando a gente vai à Santa Missa, por exemplo, ou quando a gente faz uma oração. E muitos que estão fora da igreja e criticam a igreja por ser 1 milhão de fobias, deveriam estudar e ler os documentos da igreja para perceber o quanto que a igreja é acolhedora na verdade. O quanto a igreja é acolhedora na autoridade. O quanto a igreja é misericordiosa na justiça como Deus é. Deus é misericordioso, mas, porém, entretanto, todavia, ele também é justo. E o que é a justiça? Justiça, o que é certo, o que é errado, como vai dizer São Paulo na sua carta, né? Seu sim seja sim, seu não seja não. Né? Se é cristão, se é católico, então seja, mostre, viva, fale, defenda. Sempre tendo por base a humildade cristã, né? O amor e a misericórdia para com os outros.